Olá, meu nome é Ricardo Lustosa, sou professor na Universidade Federal do Oeste da Bahia e, junto com o professor Tiago Marino, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, apresentaremos o capítulo Mapeamento Colaborativo em Saúde, Perspectivas de um Projeto de Inclusão Sociodigital. Também temos aqui os nossos outros coautores, que são membros da Universidade Federal da Bahia, Universidade de Liverpool e da SLU da Suécia. Bem, esse projeto sociodigital, ele tem origem a partir de um projeto que é realizado na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Aqui no mapa à esquerda, vocês podem ver, né, que é o mapa da cidade de Salvador. Nós temos em verde a parcela da população com elevada renda familiar e em vermelho a parcela da população com baixa renda familiar. É exatamente aqui onde temos esse quadradinho em vermelho, onde temos as comunidades, né, onde participaram jovens de um projeto de inclusão sociodigital com mapeamento colaborativo. Por que a participação desses jovens? Observem no mapa do meio aqui, trabalhamos com saúde, e observem nessa mancha vermelha aqui, onde ocorrem os casos de leptospirose na cidade de Salvador em 20 anos. É exatamente nessa área mais empobrecida, com menor renda familiar. E aqui do lado direito, o mapinha da direita, nós temos, né, a informação de que a maior parcela de homicídios na cidade de Salvador ocorrem entre a população negra e jovem. Então, precisávamos trabalhar com esse grupo vulnerabilizado da cidade de Salvador, esses jovens. Bem, agora eu vou passar para o professor Tiago, ele vai explicar essa metodologia do mapeamento colaborativo, o qual executamos com o programa Viconsaga. Olá, eu sou Tiago Marino, como o professor Ricardo introduziu, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e venho aí ao longo de mais de 20 anos, desde o início dos anos 2000, desenvolvendo a plataforma Viconsaga, que hoje se tornou uma plataforma de projetos, né, que foi concebida ali no início dos anos 2000 pelo professor Jorge Xavier da Silva, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tido aí como um dos precursores do geoprocessamento. Então, nossa parceria, né, com o Grupo de Estudos da Bahia se deu na aplicação da metodologia de mapeamento colaborativo, tá? O capítulo que nós trazemos, né, nessa publicação é um roteiro pronto e organizado, né, de prática de mapeamento colaborativo, então ele é muito didático e ele apoia a construção de políticas públicas, né, com o apoio do cidadão. Então, acho que vale a pena a leitura. Trata-se de uma metodologia muito bem assim, organizada, leve, de fácil aplicação, né? Então, esse é um roteiro muito claro para a colaboração, né, do cidadão na formação das políticas públicas. Então, como eu falei, aproveitando a evolução da Web 2.0, né, e da popularização, né, e da modernização dos dispositivos móveis, hoje a gente tem condições de coletar dados, né, e quando eu falo dado, todo dado acontece em algum lugar, em algum momento, então essa dimensão geográfica, né, inerente ao dado, ela é muito importante hoje e nos permite criar algumas correlações, né, e ter algumas evidências em função de renda, localização, de incidência, de concentração, né? E isso a metodologia nos apoia justamente por essas correlações que são possíveis de se fazer, de se estabelecer, né? Então, o que a gente tem aqui na metodologia aplicada no mapeamento colaborativo foi a identificação de áreas potenciais de riscos à saúde, no caso a leptospirose, por exemplo. Com isso, foi feita uma campanha de trazer jovens pertencentes a essas comunidades, que têm um conhecimento tácito, né, da rotina, do dia a dia, realmente, de locais que são propícios a essa ocorrência, né? Trouxemos eles à universidade para workshops. Nesses workshops foram debatidos assim, e introduzidos conceitos, métodos e técnicas de mapeamento, de saúde pública e tudo mais. Esses jovens foram preparados, instrumentalizados, eles retornam às suas comunidades e começam a identificar locais de potenciais riscos à saúde, locais insalubres, né? Registrando através de formulários já organizados, estruturados, então o dado já vem estruturado, né, para o sistema, para o banco, com apoio de imagens de mídias, áudios, vídeos, né, capturas de imagens,
e até mesmo a colaboração dos vizinhos, tá? Na identificação de pessoas da comunidade, seus vizinhos. Tá? Então, esses dados vão para um repositório, um banco de dados geográfico, com apoio então, da plataforma Viconsaga, né? São organizados, depois esses dados são processados com apoio de ferramentas de geoprocessamento, onde são produzidos dados e informações, como esses gráficos que a gente pode ver agora nessa lâmina. Tá? Então, esses dados foram coletados por esses jovens, né? Loucos, conhecedores dos problemas. Né? E, através desses dados e essas informações, foram promovidos fóruns, com a participação, né, da iniciativa pública do governo, no caso da cidade de Salvador, né, da prefeitura, uma série de debates em diversas instâncias, né, e com a participação pública e dados, né, evidentes, concretos de problemas, leis foram criadas, foram elaboradas a partir desses desdobramentos, né, e desses debates. Então, a gente tem aí, como eu falei, um caso concreto, um estudo de caso, né, concreto, de como o cidadão, né, no caso esses jovens das comunidades, foram capazes de apontar problemas das suas comunidades, né, sistematizá-los, criar um repositório de dados, transformá-los em informações, né, que o apoio, a organização dos dados no apoio à decisão, né, e através disso trazer evidências aos governadores, né, para que políticas públicas sejam tomadas de modo ao menos de reduzir essas incidências, né? a trabalhar nessas áreas apontadas como áreas de risco. Né? Então, isso é um caso realmente prático e de sucesso, né? Na cidade de Salvador, de como o sistema colaborativo e o apoio das geotecnologias, no caso, e a participação social pública pode apoiar na construção de políticas públicas, no caso de prevenção a riscos à saúde. Né? Então, muito orgulho de ter participado, né? De ter, de certa forma, contribuído, né, no aporte técnico, né, e outros desdobramentos também ocorreram, né, no âmbito tecnológico. A partir desses estudos, o professor Ricardo vai trazer alguns desses desdobramentos para vocês. Então, esses jovens, como o professor Tiago Marino trouxe, eles protagonizaram toda a produção, coleta de dados, nós discutimos a metodologia das fichas, discutimos com órgãos públicos. Eles ainda fizeram entrevistas, como vocês podem ver aqui nessas lâminas. E lá no final do artigo vocês vão ver uma última etapa em que nós começamos a desenvolver um outro software que trabalha em sinergia com o Viconsaga, que é o Mais Lugar, que o objetivo é trazer mais engajamento, um ambiente mais amigável, facilitado para a interação do jovem com essa plataforma de mapeamento colaborativo e assim a gente aumentar a adesão e conseguir trazer uma dimensão de sustentabilidade do processo, né? De independência. Nosso sonho é que não seja necessário uma mediação da universidade, de outros profissionais, para que esse mapeamento possa ocorrer. E sim que ele seja autônomo, fácil de ser aplicado, replicado, e que seja uma ferramenta de discussão com os órgãos públicos, como foi apresentado anteriormente. Então, convidamos vocês à leitura do artigo e não percam também as próximas etapas aí, que já estamos avançando nas conexões do Viconsaga com o Mais Lugar. Um grande abraço e uma boa leitura para vocês. Obrigado.